Fala, minha rapaziada, começando o terceiro podcast da Minha Esporte. Tô aqui com o Neto. Fala, Vinição. Hoje vamos falar sobre muitos assuntos, sobre o nosso futebol amazonense, sobre a pré-rodada Brasileirão, sobre a nossa seleção brasileira. E tem uma surpresinha pra galera. Surpresinha? O diretor ganhou um microfone. O nosso diretor tá com o microfone. Fala, nosso dá diretor. seu oi, diretor. E aí, minha gente, tudo bem? E aí, Vinícius, e aí, Netão, como é que vocês estão, hein? Tudo na paz? Tudo tranquilo, Tudo tudo na ótimo. paz. E aí, como é a sensação de ganhar seu microfone? É boa, né? Daqui a pouco vai ter uma câmera só minha, né? Mas se Deus quiser. Rapaz, vamos começar, né? Vamos começar, né? Começar falando sobre o nosso futebol amazonense. Começar do começo, né? Como diz o poeta. Falar do futebol amazonense, falar sobre as equipes que estão disputando as séries C e D do Brasileirão. Começar pelo o melhor desempenho do campeonato. Quem? É o Amazonas Futebol Clube. O líder. O líder Amazonas venceu de 3-2 o Altos, fora de casa, de virada. Fala pra mim quem fez os gols. Teve 2 gols de Sassarrada Salotelli. e o gol da virada foi de Gustavo Hermel. O Amazonas lidera a Série C com 18 pontos. E foi um jogo em que o Amazonas saiu perdendo Por 2-0. E 2 gols em 4 minutos, né? Tem time que não consegue, né? Reverter Tem isso. time que é muito difícil reverter. O Amazonas ganhou e continua líder com uma fase absurda do Sassá. Que, cara, Tá fazendo gol que nem água, né? não vai ficar muito tempo no Amazonas, tá ligado? Eu torço muito pra que fique, pra que o Amazonas realmente Sabe pra que eu suba. torço muito? Eu torço muito pra que o Sassá venha aqui ser entrevistado pela gente. Venha, Sassá, queremos Isso eu você torço aqui. demais. Falaremos muito sobre o Sassá, você vai dar a pauta do programa, Sassá. Se tu quiser falar de futebol, a gente fala de futebol. Se você trazer qualquer assunto, Quiser falar, sei lá, de lua, a gente fala signo, a gente fala. Concurso público aí que vão sair, a gente fala também. Não tem problema não. A gente só quer você aqui. o Amazonas muito provavelmente vai subir se manter esse aproveitamento. E é muito importante para um time aqui do Amazonas voltar à Série B. Até porque provavelmente vão ter times grandes caindo. Espero que não seja o meu. O Amazonas vai conseguir lotar a arena, né? Que aí vai ter um apelo de público maior. Até vendo, tipo, na Série B e tal, tudo isso. A equipe vai conseguir chamar mais público, até porque a gente sabe que a arena tem que ser utilizada. Isso. E o Amazonas é o time que... Tem um time daqui muito bem, mas por outro lado, O outro time, né? o Manaus. O Manaus- Tá difícil a situação do Manaus. O Manaus começou ganhando, né? Começou ganhando do... Fez o gol com 1 minuto de jogo no primeiro lance de ataque da partida. Começou ganhando, mas aí teve o Felipe Baiano expulso e tomou uma virada e goleada, né? Foi roubado. Foi roubado? O Manaus foi roubado ontem. Estão assaltando o futebol amazonense. Ninguém quer ver o Amazonas no topo. É impressionante, né? O que você acha disso, diretor? Dos assaltos que ocorrem aqui? Estão assaltando o Gavião, né? Não estão deixando ele voar. Estão depenando o Gavião, né? Voa, Gavião. E Já- agora fale do time que... Não, vamos começar pelo Princesa na Série D, né? Princesa? Pô, o Princesa tava ganhando o jogo até o último minuto. E tomou Tomou empate aos 52 do É segundo muito triste, tempo. né? Contra o Mas- Humaitá aqui. Ainda dá pro Princesa, hein? Eu acho que o Princesa tem que se manter. Não pode dar problema, tem que se manter. Mas ainda dá. Se ele cair da Série D, ele não cai mais pra lugar nenhum, pô. Vai voltar a disputar só a Na verdade, Amazonense. fica sem divisão, mano. Pois é pior é. ainda. Exato. O Princesa tem que... Cara, é muito difícil. O Princesa eu achei que teria o desempenho melhor esse ano. Eu achei que o Princesa teria o desempenho que o nosso Nacional tá tendo, né? O Nacional segue líder do grupo, Segue o líder. com 20 pontos e empatou com o Águia de Marabá. Não dá pra ganhar todas, né? Não dá pra ganhar todas também. Mas o Leão da Vila Municipal O maior de todos. muito provavelmente vai subir. Eu espero muito que suba. É um time de... Se subir, eu vou estar lá, hein? Vai estar lá? Eu vou estar lá. Vamos ter cobertura completa Eu vou estar lá se subir. de Vinícius Noronha na subida do Nacional se vier. Eu estarei lá. E vai vir. Vamos falar agora da nossa amarelinha, da seleção Canarinho. Que não temos que falar primeiro que o Brasil jogou os amistosos aqui dessa data FIFA. O primeiro jogo foi Brasil e Guiné. Ganhou de 4-1, né? 4-1.
com gols do O Joel. jogo que decretou o fim do racismo, né? Aparentemente, que acabou o racismo. Não existe mais racismo, né? Aparentemente. Só teve racismo no próprio jogo que decretou o fim do racismo. Um dos caras né? que mais briga em campo e fora de campo contra o racismo é o Vinícius Júnior, e foi logo um amigo dele que sofreu, que é um absurdo. E acho também a ideia de fazer um amistoso. Foi na Espanha, né? A CBF tá começando agora, pô. Deus, né, é um órgão novo no país. Não tem Copa do Mundo, essas coisas, né? É um órgão. O que você acha disso, diretor? Fala pra gente. Rapaz, difícil, né? Assim, foi um amistoso marcado, eu não entendi por que não jogar com a camisa preta os 90 minutos, né? Isso aí me irritou profundamente também. Porque pra que trocar, né? E a única coisa que representou o combate antirracista foi o petzinho, né? Na camisa amarela, mas eu acho que poderia ter continuado jogando com a camisa preta. Agora, sabe o que foi o que mais ficou em evidência no jogo do racismo? O caso de racismo que aconteceu, Exato, pô, perfeito. Esse comentário é perfeito. Que eu acho que a CBF tem que... A CBF, não, óbvio, a culpa não é dela por ter tido racismo e tudo isso, mas tem que ter uma precaução em relação a isso. Ela não tá afim, né? Tipo, ela faz aquilo ali porque se ela não fizer, fica muito escancarado que ela não tá nem aí. Agora... O Brasil ganhou de 4-1. Olha que o credenciamento não vem, hein? Tem que... CBF, nós queremos você aqui, CBF. CBF, mas eu tô falando isso com todo carinho pra gente, porra, sair dessa situação, cara. Porque não tem mais como ficar essa coisa de... Pô, tem que fazer alguma coisa pra mudar. Só o Vinícius Júnior se manifestando, saindo pra briga, não vai adiantar de nada. A gente sabe que o simbolismo do jogador preto se ajoelhando em campo, levantando o punho, é muito importante. São imagens que rodam o mundo. Só que é o que menos adianta. A briga contra o racismo é algo muito, muito maior que só apenas o futebol. Verdade. Eu acho que a partir do momento que chega algumas torcidas falando, sendo racistas abertamente no futebol, é porque como pode dizer, é um desmoronamento da sociedade. É porque geralmente o cara, quando ele tá no estádio, ele acha que ele pode fazer o que ele quiser. Ele acha que ele... efeito que tá todo mundo junto, a multidão vai lá e acaba tendo esse tipo de atitude e é deplorável. Falar um pouco do jogo agora, né? Pra gente não ficar linhas, nesse assunto chato. O Brasil ganhou de 4-1 contra a seleção da Guiné, né? Todo o respeito à seleção da Guiné. Mas gol do estreante Joelinton, Rodrigo, bom. Éder Militão e, óbvio, para fechar, tinha que ter um gol dele, Vinícius Júnior fechou o caixão da Guiné. E esse jogo ficou marcado por um lance que foi muito importante, que é o do 9-9, né? Que eu sou a 9 é minha. Foca no Vinícius. A 9 é minha. O cara... Vamos lá, vamos pegar o apanhado geral. Esse espaço é teu. Ele tem um gol na Premier League nessa última temporada que ele jogou, tá? Ah, mas aí tu pode falar, ele não jogou no time que brigou pra não cair. Não, ele jogou no Tottenham. Ah, mas tem o Kane. Não interessa. O cara chega na seleção com a camisa mais pesada do mundo. Aí ele fala, não, a 9 é minha. 9 que já pertenceu a um tal de Ronaldo Fenômeno. Mano, o Ronaldo nunca disse isso. O Ronaldo tem 2 Copas do Mundo, tá? E é o Ronaldo, é o fenômeno, né? Não é o pombo, é o fenômeno. Segundo maior artilheiro de Copas do Mundo. Aí o cara vem me falar, o cara que, nunca ganhou uma Copa América com a seleção. Aí o cara vem me falar que, não, porque a 9 é minha, todo mundo sabe que eu sou o homem gol daqui. Meu amigo, pelo amor de Deus, né? Te manca, toma vergonha na cara. O cara fez uma Copa do Mundo mediana. Ele fez uma boa fase de grupo, mas aí no mata-mata... Por isso que eu tô pegando o geral. Ele fez uma Copa do Mundo mediana e tal. Mas aí, a pergunta que eu ia te falar, eu posso ser interpretado errado, tá? Mas quem vai ser o 9 da seleção se não o Richarlison? Não me interessa quem vai ser o 9 da seleção. A única coisa que me interessa é que o Richarlison não pode dar essa declaração que ele deu, cara. A soberba foi demais, né? Parece que ele acabou de ser campeão do mundo fazendo 5 gols na final. Sendo que ele é atacante reserva do Tottenham, Pois né? é. Bom, o Brasil joga amanhã, terça-feira, ou pode ser hoje, terça-feira, não sabemos quando esse programa será postado. Dia 20, o Brasil enfrenta a seleção de Senegal. E já saiu na mídia dos jornalistas, o jornalista André Rizek deu essa informação, de que o Brasil já está acertado, apalavrado com Carlo Ancelotti para ser o novo técnico da seleção brasileira. Eu quero ouvir a opinião do diretor. Fala, diretor, o que você acha de Carleto?
Eu acho que não vale a pena esperar até ano que vem por um técnico, principalmente seleção brasileira, cara. Eu concordo, diretor. Porque tem muitos nomes, tanto aqui no Brasil como fora. Eu acho que é impossível uma seleção tão grande como a nossa ficar dependendo só de uma pessoa. Eu concordo com o diretor. Mesmo ele sendo o melhor do mundo e tal, mas... Discordo, craque. Mas não tem como, cara, Estou esperar. fechado com o diretor alvinegro. Estou Me diz uma coisa, claro, fora a certeza lá na Europa, mas o que o Abel tem menos que Carlo Ancelotti? Eu acho melhor a gente tirar o microfone do diretor para os próximos episódios, porque essa declaração para mim é um absurdo. Eu não vou deixar censurarem o diretor. Tem que censurar esse rapaz. O nosso monarquinho tem que ser censurado. Só por cima do meu cadáver irão censurar o diretor. Meu Deus do céu. Pô, cara, é o Carlo Ancelotti, cara. Eu acho que, assim, ok, esperar até o meio do ano de 2024 é realmente um arriscar mais do que deveria. Isso é arriscar. Só que a gente está arriscando por um dos 5 maiores técnicos que já pisaram na terra, que já treinaram um clube. Cara, eu entendo o teu ponto, mas é porque a sensação que passa é que o Brasil tá se humilhando por um técnico, cara. Cara, eu acho que não é se humilhar. Eu acho que a gente tá esperando... O Brasil, a gente sempre falou, precisava de um cara grande. Um cara para ser um treinador da seleção brasileira, que é a maior seleção do mundo. E o projeto? Não, peraí, calma aí. É a maior seleção do mundo. E a gente tá pegando um dos maiores técnicos do mundo, que foi campeoníssimo em todas as ligas que jogou, só treinou time grande, tirando o Everton com o Richarlison. Treinou Real Madrid, treinou Milan, treinou Bayern de Munique, treinou Paris Saint-Germain. Mas um técnico... Netão, ele só deu certo esses tempos com o Real Madrid. Porque do Everton ele veio de um trabalho ruim e do PSG ele também veio de um trabalho ruim. Me fala um técnico que faz um trabalho bom no PSG. E do Bayern, ele conseguiu ganhar Champions ou não? Não, ele Não só ganhou, ganhou. ele só Todo ganhou, mundo ganha lá no Bayern. Todo mundo Sim, ganha. né? E mesmo assim... Então ele já vinha com temporadas ruins. Ele só conseguiu se reerguer com o Real Madrid. Sim. Por causa dos brasileiros que fizeram um ano extraordinário. Exato, ele tá sendo pra treinar qual seleção? A seleção brasileira. Mas não é ele assim conhece. que funciona. Não, é assim que funciona. Eu já citei isso. Ele não conhece o Brasileirão. Mas peraí, o Brasileirão... Quantos jogadores foram para as últimas Copas que jogavam no Brasil? Não que a gente tenha ganho. E quantos a gente ganhou? Não, pois é. Tudo bem, 2002. Quem é que era do Brasileirão? 2002 que a gente ganhou. Tinha jogador, tinha o Kleberson. Kleberson. Mas quem? Não vou lembrar de cabeça aqui. Mas, cara, o Brasil precisa de um técnico grande. O Brasil precisa eu de um técnico entendo, assim. cara. Tu preferia, sendo sincero, tá? Diretor e Vinícius. Jorge Jesus, agora ou Carlo Ancelotti 2024? Não. Que o Jorge Jesus era o outro nome. Porque não tem nome que eu consiga enxergar. Não, acho que tem o Fernando Diniz, que ele faz um bom trabalho no Fluminense. Não é técnico para seleção de nome, tipo assim, de grandeza, que a gente espera pra uma seleção brasileira. Mas aí também o Scaloni assumiu a Argentina. Só que o Scaloni foi diferente, o Scaloni já tava na comissão técnica. Pois cara. é, algo diferente. Então prefere que o Ramon Menezes seja técnico? Não tô falando isso. Não, pera aí, Ramon Menezes, cortem o diretor, pelo amor de Deus. Eu não tô falando isso, mas, eu não acho que vale a pena esperar, porque, ele vai ter meia dúzia de... ele vai, só botando uma informação, ele vai mandar um representante dele para acompanhar o Ramon Menezes até quando ele chegar para assumir. O André Rizek falou isso. A informação então, ele já não conhece o futebol brasileiro e ele vai ter quase 2 anos, né, para treinar a seleção. Isso daí não dá tempo para ele. Porque, dá tempo, cara. Se ele vier só quando... Eu falo do Scaloni, né? O Scaloni teve o quê? 1 ano e meio? Vai ser campeão da Mas ele já tava lá e já conhecia. Mas quantos jogadores da Argentina jogavam no futebol argentino? Mas teve o Julian Álvares, que só foi pra Copa pelo que ele fez no River, porque ele tava menos de uma temporada no Manchester City. O Enzo Fernandes também. O Enzo Fernandes foi no Benfica. Mas ele também tava há pouco tempo. Foi pelo que ele jogou no Benfica. Mas ele começou a ser observado por causa do River. Ele tava há pouco tempo, cara. Foi pelo que ele jogou no Benfica. Ele chegou no Benfica como um volante de aposta. Eu acho que os jogadores... E ele jogou pelo que jogou no Benfica. O McAllister foi pelo que ele jogou no Brighton. Eu acho que os jogadores que jogam no Brasil vão perder espaço. Não, eu acho que isso não pode acontecer, em hipótese alguma. Eu não tenho problemas com isso. Eu não tenho problemas com isso porque tu não acha certo um cara tá jogando muito aqui no Brasil? Que cara aqui no Brasil hoje seria titular na Copa 2018, por exemplo? Eu consigo pensar só, assim, fazendo uma metáfora do desempenho que tá tendo hoje, tivesse esse desempenho em 2022, no caso, 18 não, 2022, ano passado. No mesmo período da convocação. Eu acho que só o Ayrton Lucas seria convocado.
Acho que o Pedro poderia ter sido convocado. O Pedro foi convocado para 2022. Pois é, mas ele não foi titular. Mas tu tá falando de 2018, eu acho que ele poderia tranquilamente não, ser 22, titular. Desculpa. Tô falando de 22. Tipo assim, o desempenho que o cara tá tendo hoje, para ser convocado para a Copa 2022 pelo Tite, seria só o Ayrton Lucas e mais quem? Quem deveria ter sido convocado? Mas, ó, quando o Tite convocou, a gente ficou muito aqui. Pô, ele podia convocar não sei quem aqui do Brasil, podia convocar não sei quem. Tipo, você pode concordar que ele não deveria levar o Gabigol, mas ficou. Porque o Gabigol hoje ele é um dos maiores nomes do Brasil, jogando aqui. Ok, mas não é um dos melhores. Se ele é um dos maiores, eu acho que tá atrelado ali nos Não, eu acho melhores. diferente. Eu acho que o Gabriel Barbosa, ele não é um cara que tem a nível de seleção, sendo sincero, da minha opinião, tá? Ele não é um cara que tem nível de seleção, como o Rony não tem, por exemplo. Como eu também não vejo o Veiga tendo hoje esse nível de seleção. E tu acha o Richarlison nível de seleção? Com essa temporada pífia que ele fez aí? Não. Mas ele então como é que tu tá dando a 9 pra ele? Mas ele tem... Não, eu não tô dando 9 pra ele. Ainda agora tu falou. Ainda agora tu falou. Eu perguntei quem? O Pedro? Tu acha que o Pedro joga mais que o Richarlison? Eu acho. Sinceramente, eu acho. Eu não acho. Então, tu acha o desempenho na última Copa do Mundo foi outra coisa. Então, basicamente, o que tu tá falando é que nenhum dos centroavantes brasileiros hoje tem nível da seleção. Não, Arthur Cabral tem nível pra seleção brasileira, tá na Fiorentina. Mas então por que tu tá dando 9 pro Richarlison? Eu tô perguntando pra ti quem? A pergunta foi de mim pra ti, não foi uma pergunta que eu fiz em geral. Eu tô perguntando pra ti. Tu falou o Pedro, eu tô citando o Arthur Cabral, que pode ser esse cara pra substituir o Richarlison. O Richarlison não é uma unanimidade na seleção. Mesmo achando que quando o Carlo Ancelotti vai usar o Richarlison, porque o Carlo Ancelotti gosta do Richarlison. E eu acho ele não vai se importar com os centroavantes e jogadores aqui do Brasil. Mas também não fazem tanta diferença assim, cara. Eu acho que fazem, cara. Quem fez diferença nos últimos tempos, cara? Pra mim, Firmino... O cara também não tiveram chance. Firmino na posição certa seria muito melhor que o Richarlison. Sim, eu concordo contigo. Firmino é um craque. O que ele jogou no Liverpool é absurdo. O Pedro participou do ciclo, ele só foi convocado por pressão. Convocado por pressão. Pois é, não participou do ciclo, cara, não deu chance pra ele. Mas o Pedro não tem futebol pra jogar, Claro que tem, cara. O Arthur Cabral joga muito mais que o Pedro, ele não teve sequência, não teve ciclo. Cara, o Arthur Cabral joga muito mais que o Pedro. O Arthur Cabral tá jogando muito bem na Fiorentina, onde o Pedro não conseguiu jogar, O Gabigol não... Mas isso não é uma ciência exata, cara. Não é uma ciência exata, exato. Mas é uma ciência de que onde o cara tá tendo melhor desempenho é numa liga mais forte. Então ele, teoricamente, seria melhor que esse jogador. Tem que ser observado. Eu acho que isso é relativo, mano. Não quer dizer que se eu jogo bem no Real Madrid, eu não joguei bem no 15 de Piracicaba, se eu vou ser ruim. Isso não tem nada a ver, isso é muito relativo. Eu acho relativo, isso aí completamente relativo, né, então? Porque, ele tá dando certo na Fiorentina, mas, os times de segundo escalão da divisão italiana são muito mais fracos do que os daqui do Brasil, pô. Pois é. Do Campeonato Brasileiro. Não acho que seja isso. Tu acha que pega uma Fiorentina contra um América Mineiro. Tu acha que Elas Verona. Fiorentina. Não, ele joga na Fiorentina, mas agora uma Fiorentina contra um Elas Verona. Tu acha que o Elas Verona é melhor que o Grêmio? Não. Então pronto, é esse time que ele enfrenta. Isso é relativo. Acho que a gente Porque ele não consegue fazer gol numa Juventus. Qual foi a última vez que o Arthur Cabral fez gol na Juventus? Aí tu quer que eu pegue dados que eu não tenho aqui no momento. Não tem como citar a Juventus, porque a Juventus tá uma draga hoje. Napoli, então. Por exemplo, um zagueiro. Me dá um zagueiro. Tem um zagueiro aqui no Brasil. Roma. Na Roma. Exato, Europa. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil tem o... Brasileiro, você quer? Sim, pra jogar na seleção. Vocês estão falando a comparação de jogador... Adrielson poderia estar nessa O Adrielson joga melhor que o Gabriel Magalhães, melhor que o Ibanez? O Gabriel Magalhães nem convocado estava sendo, mas cara. O Gabriel Magalhães foi um dos melhores zagueiros do Arsenal junto com o Saliba. Eu tô o Arsenal entregando o campeonato inglês. Tudo bem, ele ficou em segundo no campeonato inglês, um campeonato muito mais forte que o campeonato brasileiro. Com certeza. E o Gabriel Magalhães é muito melhor que o Adrielson. Mas aí tu tá combatendo o ápice do ápice do ápice. Eu tô combatendo desempenho. Pois é, no ápice do ápice. O Adrielson tá no ápice também. O ápice do Adrielson. Tô falando do ápice da melhor liga do mundo, cara. Não, tudo bem, eu tô citando jogadores. Não tô citando a liga em geral, eu tô citando jogadores. Tu acha que o Adrielson não poderia estar na seleção? Poderia ter uma chance, se tiver uma lacuna, assim como o Nino teve. Pois é. Mas o Nino não conseguiu nem ser testado, porque cara. O Nino se machucou. É outra parada, não é porque ele não foi testado, porque o Nino se machucou. O problema aqui é que tu tá defendendo convocações de jogadores só se tiver uma lacuna. E pra mim isso não entra na minha cabeça. Eu acho que é só se tiver uma lacuna. Mas eu acho que todo jogador só é convocado se tiver uma lacuna. Não, então cara, a seleção brasileira pra ti já tá fechada? Europeu. Não tá fechada. Óbvio que a seleção não tá fechada. Óbvio que eu acho que o Carlo Ancelotti não tem um conhecimento aqui de Brasil, ok? Mas o conhecimento dele de futebol europeu, da onde o futebol é melhor jogado, é muito maior de qualquer técnico que sairia daqui. O outro cara que eu citei aqui, que talvez tivesse, que eu até fiz a pergunta para vocês, Jorge Jesus hoje ou Ancelotti em 2024? Eu prefiro muito mais o Ancelotti em 2024.
Eu acho que é um time Mesmo mais ele certo. tendo só meia dúzia de convocações até a Copa do Mundo. Sim. Eu acho que é o tempo suficiente pro Ancelotti, que Eu é acho que não é um técnico técnico tempo do suficiente. porte do Ancelotti, top 5 da história. Ninguém faz milagre, Neto. Ok, e o Scaloni não fez milagre? Mas o Scaloni já tava lá, cara. Certo, mas eu tô falando de fazer um milagre. O Scaloni, a Argentina começou a Copa do Mundo perdendo para a Arábia Saudita, correto? O Scaloni mudou a equipe no meio, ele trocou o pneu. Não, ele mudava cada jogo. Sim, mas ele mudou principalmente no jogo contra a Polônia, que foi a entrada de um jogador que é o McAllister, que ninguém diria que fosse ser titular. Então é questão do técnico saber o elenco que ele tem. Pois Eu é. acho que é o suficiente pro Ancelotti saber o elenco que ele tem, até porque ele já treinou muitos jogadores brasileiros. E é um técnico que tem muito mais conhecimento de futebol que E qualquer tu outro acha cara aqui que no Brasil. meia dúzia de jogos contra, vamos dizer, Senegal, contra Algumas eliminatórias Venezuela, ali, contra Paraguai, tu acha Porque- que assim ele Ok, vai conhecer o Brasil? Então, me deem nomes que não jogariam contra esses caras, porque isso é a CBF que tá falando. Eu pedi nomes de vocês não me deram, para ser técnico Mas de eu tô seleção ao invés do falando, o Ancelotti. Fernando Diniz é um cara que conhece Mas futebol tu acha que o brasileiro. estilo de jogo do Diniz daria certo numa seleção? O estilo então do- é se uma ele aposta. conseguir implantar, é uma aposta. porque O ele vai estilo ter do tempo. Abel é quase igual ao do Scaloni. O Abel também faz muitas variações Pois é. com O Abel eu time. concordo. O Abel eu concordo. O Abel é um cara que eu queria na seleção. O Abel, o meu único respaldo com ele é quanto o ao fora das estilo de, quatro não, linhas. é o estilo de jogo dele. Eu não gosto do estilo de jogo defensivo. Beleza. Só que assim, eu pedi pra vocês, Fernando Diniz, eu não acho que o Diniz é um técnico pequeno ainda no cenário nacional e internacional, cara. Não é um nome pra ter Mas a isso, carga de isso pegar. não tem nada a ver, Claro cara. que tem a ver, cara. O Scaloni não tinha. Mas o Stallone já tava Stallone? lá. O Stallone? É o Rambo. O Scaloni já tava lá, pô. Exatamente. E o Diniz já tá aqui no Brasil, mas cara. Só que a questão não é o Brasil, cara. A maioria dos jogadores convocados estão na Europa, cara. Ó, vou Que é te onde o falar, Ancelotti conhece. Vou te falar com todo respeito. Tu acha que o Ancelotti sabe quem é o Nino? Não, Ele sabe quem é o Gabigol e o Pedro por causa do Mundial, provavelmente. ponto. Agora, ele não conhece os caras que estão surgindo aqui. Tu acha que... Ele conhece o Vitor Roque. Talvez ele conheça agora. Ele conhece o Mas, Vitor sei Roque. lá, 2 semanas atrás ele não sabia quem era o Vitor Roque. Não. Mas Talvez ele obviamente- soubesse por scout ali do Real Madrid. Ele não sabe esses Certo, caras que estão ele surgindo. não conhece hoje, que ele não é técnico da seleção, mas a partir do momento que ele virar técnico da seleção, ele vai ter olheiras pra ver. Mas o tu acha que ele futebol. vai dar a atenção que esses caras merecem? Não acho que esse cara merece. Pois é, pra mim isso aí já tá errado. Porque não acho que seja o Brasil, errado ser um técnico do o tamanho do Brasil, Ancelotti. ele nunca vai ser ele nunca foi campeão sem ter um jogador que jogou no Brasil. No Ok, elenco. mas também não foi campeão nas últimas 3 Copas do Mundo tendo Pois jogador é. assim. O que tu falou agora foi Em nada. 2018 não teve nenhum jogador que jogava Beleza, no Brasil. 2022 teve, não ganhou. 2014 teve? Os caras também nem jogaram, acho que também jogaram não no ganhou. Brasil. Também não ganhou. O que tu falou agora não foi nada, Vinícius. Sinceramente, não faz sentido. Eu acho que faz Não faz sentido. sentido. Mas os caras nem jogaram, acho que foram Pois convocados aqui, né, Tom? Mas a questão é esse desempenho, cara. Se o cara tá jogando muita Mas se bola... os caras estão jogando na Mas Europa e não assim, conseguiram Se ganhar... tivesse uma Copa do Mundo em 2019, tu acha que o Gabriel Barbosa não seria convocado? O Bruno Henrique? Se ele não fosse convocado, era um erro crasso. Exato. Mas assim como ele não foi convocado o ano Sim, mas todo pra seleção. mas Copa do Mundo é momento. Copa Então do o Mundo Pedro é tinha que ter momento. sido titular na Copa do Mundo de Claro que 2022. não, cara. Ele não jogou mais que o Richarlison, cara. Que momento que o Richarlison tava tendo, Neto? Cara, a fase de grupos do Richarlison foi muito boa. A gente Não, acabou mas- de falar não, que foi Chegando antes, na seleção. chegando na seleção. E o Pedro, tava o vivendo Pedro um ainda momento foi iluminado, pô. terceiro reserva, porque o Gabriel Jesus ainda entrou no lugar dele. Sim, ó, a gente não tem Gabriel como falar... Jesus, Netão. existe Volante, Gabriel Jesus. Ó, beleza, mas no Arsenal na temporada jogou pra cacete. Mas essa Não foi tinha, temporada passada. não tinha feito essa temporada. Ó, é o seguinte, existe algo que a gente tem que entender que são encaixes. Depende muito do estilo de jogo do técnico, depende muito da forma que ele vai Mas armar aí o também, jogo. né, Tom? Se eu tivesse 2 rodas, eu era uma bicicleta, pô. Não, beleza, mas essa aí tu tá relativizando tudo agora. Pô. E se fudeu, pô. Tu acabou de falar que seleção é momento. Eu te dei o momento do Pedro aqui, que em Sim, ano passado foi maravilhoso, mas e ele eu tô foi falando, reserva. Eu tô falando se ele encaixar no esquema do Tite. O Tite não precisava de um centroavante igual o Pedro. O Pedro funciona em um esquema que jogam para ele. E o Richarlison funcionou? Em que- Na fase de grupos funcionou. E Mas quem depois, liga pra fase de grupos, Pois né? é, cara. Só chega no mata-mata quem vai bem na fase de Mas a grupos, gente só cara. passou. No mata-mata ele não fez nada, simplesmente Certo, o nada. Brasil perdeu da Croácia por Netão quê? até Senegal passou da fase de grupos, né? Pois é. Não, beleza, mas o Brasil passou da fase de grupos, chegou, enfrentou a Croácia e perdeu. Beleza. O Brasil perdeu da Croácia por quê? Futebol é detalhe, cara. Pois é. Exato. Se o Richard tivesse feito 2 gols, tinha classificado o Brasil 2-1 contra a Croácia. Mas não aí entra fez. pra Mas do não IC. fez. Exato, é pra do IC que tu falou. Pois é. Por isso que eu tô falando. Pra mim, o Ancelotti é o mais correto pro Brasil. Eu não acho mais correto, não. Eu prefiro Tu um acha- técnico preferia brasileiro. quem? O Fernando Diniz, cara. Tu preferiu o Diniz Preferia. do que o Ancelotti?
Hoje sim, porque o Diniz ele vai estar 100% comprometido com o projeto. O Ancelotti vai estar 100% comprometido com o projeto a partir ou de janeiro de 2024 ou do meio, Não, porque meio do ninguém... ano, Pois meio é, do ano, meio do tá ano. doido, a gente vai esperar um ano. Eu acho que vale a pena. Eu acho que não vale a pena. Eu acho que vale a pena para não ser ano uma de aposta. Ramon. Pois é, um ano de Ramon. Ramon, Neto. E aí, vamos... E na verdade não tem nada assinado com o Ancelotti, né? Ele pode muito bem chegar lá na hora e falar, não quero mais. Sim, isso aí eu concordo. Vamos supor que o Brasil tem aí uma sequência negativa nas eliminatórias. E aí, como é que fica a situação? Pô, pelo amor de Deus, cara. Acabou de falar, o Francisco acabou de falar as equipes que a gente vai enfrentar. Senegal, Guiné... Mas vamos supor, cara. A gente perdeu Mas pra aí entra Marrocos. no si, pô. Se A eu tivesse gente- 4 rodas, era um a páreo, gente- paizão. a gente perdeu pra Marrocos, cara. Se eu tivesse 4 rodas, era um páreo, A gente perdeu pra paizão. Marrocos. Mas aí entra no si, A cara. seleção não tá jogando nada. Ok, não tá jogando nada. Pois é. Exato, tem que esperar o Ancelotti. Ele Esperar comprometeu até- agora. Dito isso, Ramon em 2026, nosso técnico, que Deus nos abençoe. Não, provavelmente vai ser o Carlo Ancelotti. E eu acho correto a estrutura da seleção brasileira de esperar por um técnico do tamanho do Ancelotti. Rogério E Ceni não? Deus me cria no Vasco, não na seleção. Agora vamos falar sobre a nossa Fórmula. Fórmula 1. GP do Canadá, né? Vamos começar do treino de qualificação. Gostou do somzinho, diretor? Gostei, amigão. Treino de qualificação que foi debaixo de chuva. Muita chuva. Chuva, temos um corredor de chuva na Fórmula 1 hoje, Não né? temos. Ele não apareceu? Não apareceu. E olha que era a cidade dele. O nosso Strollzinho. Filhinho de papai Stroll, né? O homem que só corre porque o pai dele é dono, né? Mas But teve um inglês que corre de origem tailandesa da Williams que fez um zaralho esse por final de acaso semana. seria o Mr. Albon. Ele mesmo, com o seu tanque de guerra vulgo Williams, Um caminhão. ele levou o carro pro Q3, tá ouvindo? O Albon, tá? O Albon que é isso que me deixa bolado com a Fórmula 1, cara. Porque o Albon é um ótimo corredor. Mas sabe o que, Ele que tá é? no caminhão, É né? porque, tipo, ele era piloto Red Bull, né? Aí ele começou na Red Bull, só que ele era muito novo. Então ele teve alguns acidentes pelo meio do caminho, Ops. deu alguns prejuízos para a Red Bull e foi chutado, né? É. Mas Coitado do menino ele vem numa Albon. crescente agora, eu não duvido se temporada que vem ele tiver... Numa... E hoje em dia, Fale. a melhor equipe para se torcer na Fórmula 1 é a Williams. Porque se quebrou, não, a gente é ruim, vai melhorar. Se for mal, o carro é ruim, vai melhorar. Se Mas- for médio, E se for bom, é a glória. É tudo de bom A pra torcer glória pra da Williams. Williams. Agora vamos para a corrida, né? Quer falar de quem ficou em segundo? Porque em primeiro todo mundo já sabe quem ficou, né? Sim, né? O Peixonauta, o Mas Peixoto. não foi uma corrida tão tranquila como a gente está acostumado a ver. Ele quase se tirou da corrida, Ah, gente, o Peixoto é o Verstappen, tá, pessoal? Só pra passando quem não por sabe. cima de uma zebra. Não uma zebra um animal, uma zebra da pista. Tivemos o que mais? O George Russell, que ele arremessou seu carro no muro e conseguiu voltar pra corrida. Mas ele abandonou mesmo assim no final, né? Parabéns, George Russell. Ele Prêmio teve belas 50 voltas. abandonou, mas foi guerreiro. Foi guerreiro. O Hamilton ali... Não, o Alonso em segundo, o né? jovem Alonso, começando agora, né, com a sua Aston Martin. Alonso perdeu a posição na largada pro Hamilton logo no início e depois ele recuperou. Eles quase se bateram no pit Aí, stop. o Alonso meteu- O Alonso deu uma catimbada ali no volante, mas depois ele conseguiu passar o Hamilton até tranquilamente, só que o carro dele ficou com problemas. Aí o Hamilton já nas últimas voltas da corrida ele vinha atrás e a equipe falou, ó, o Hamilton tá chegando perto de você. Ele falou, deixa comigo. E ele aumentou a vantagem para 3 segundos. Não tem jeito. A experiência foi a briga de idoso, né? Alonso e Os Hamilton, velhinhos estão os vivendo a velhinhos. vida, não tem jeito. E em quarto lugar, finalmente, né? Tem que rezar. Por favor, esse é meu Tem que momento. rezar. Eu te peço licença aqui, Fale, Neto. ficarei em silêncio. A Ferrari acertou uma estratégia, ok? Todos pararam no safety car. A Ferrari não parou. Sabe por quê? Ela tinha um plano. A nossa Ferrari. A nossa Ferrari fez a corrida com apenas um pit stop, tá? Dos dois pilotos.
Charles Leclerc. Todo mundo achou que a Ferrari ia cometer alguma merda. Eu tava esperando, eu estava vendo a corrida e eu esperei. Em que momento a Ferrari vai fazer a alegria da galera? Em que momento vai explodir o pneu do Leclerc e vai dar um problema absurdo? Não explodiu, meu querido amigo Neto. E ele chegou em quarto e o seu parceiro Carlos Sainz em quinto. Não tem jeito, a Ferrari finalmente acertou uma estratégia. Obrigado, meu Deus. Para todos os ferraristas. Obrigado, meu Deus. A Ferrari finalmente acertou a estratégia. Na sexta colocação Fale ficou Chico Pérez. Cara, o Pérez tá ameaçado no campeonato de pilotos. Ele vem mal aí numa sequência, tipo... E o carro é bom, né? Ele tem o melhor carro do grid, tipo... Óbvio que as melhores atualizações vão pro Verstappen e tal, por ele ser o líder do campeonato. Mas ele tem um ótimo carro. Exato. E não tá conseguindo desempenhar, né? Vem o Mr. Albon, que a gente citou no começo. Pô, o Albon que... Ficou em sétimo. A galera vem em sétimo, assim, quem não entende muito acha... Pô, o cara tá falando dele, ele chegou em sétimo. Mas ele literalmente anda com um tanque de guerra. É como se todo mundo tivesse com... Uma Ferrari, ele com... Não a Ferrari, tá? O carro Ferrari. O carro Ferrari. Porque a Ferrari também ainda não tá essas coisas. Mas é como se todo mundo, vamos supor, tivesse com um Audi e ele com um Cinquecento. Um Celta, né? Isso, Celta 2 portas ainda. Mas o Celta 2 portas faz milagre. Sem ar. Ui, aí não dá, né, Que é sem ar. Em oitavo lugar ficou o nosso Ocon. Ocon, o maior piloto do grid. Da Alpine. O maior piloto do grid. Isso aqui me surpreendeu, tá? Porque quando tem um momento que eu vi, ele estava em 16º lugar. Fale para nós. Lance Stroll terminou em nono na nossa Aston Martin. Pontuou. Quem diria pontuou? Cara, o Stroll, ele é uma de Pelé e uma de Mané, né? Só que muito mais uma de Mané do que Pelé. Em décimo ficou o nosso Bottas. O lenhador. O lenhador Bottas. Em 11º ficou o nosso Piastri da McLaren. Piastri que é muito bom corredor, mano. Só que a McLaren não ajuda, né? Em 12º ficou o bonito Gasly. Bom piloto. E só esse também. Só muita coisa. Não tem muito o que falar dele. Em 13º ficou o nosso Lando Norris. Esse aí eu sou fã dele, só que, pô, às vezes... Ele é muito jovem, tá? Mas, tipo, o que se fala nos bastidores da Fórmula 1 é que, tipo... Ele é um... Tipo, o talento dele é nível ali... O Verstappen? Ele deve ser um dos top 5 melhores do grid. Os melhores corredores é Alonso, Hamilton, Verstappen. Aí um Leclerc, será que chega? Por aí. Só que eu acho que o talento do Norris é ali um pouco acima do Leclerc, mas... Só que a McLaren... Caminhão também, né? E ele ainda tomou uma punição de 5 segundos e foi isso. 5 segundos é muita coisa. Muita coisa. Em 14º ficou o nosso Samurai Tsunoda. Sou fã do Tsunoda, tá? Gosto dele. Dele. É porque todo mundo tá correndo Fórmula 1 e o Tsunoda tá no carro em bate-bate, né? Exato, na AlphaTauri. Aí depois ficou o Hülkenberg em 15º. Só uma passagem do Tsunoda aqui, acho que teve no treino de classificação. Alguém trancou o Alonso e ele perguntou: quem é o cego que tá na minha frente? E o rádio do Alonso falou: o cego é o Tsunoda. O nosso Tsunoda, né? Aí vem o Hülkenberg em 15º, Zhou em 16º. Guan Yu Zhou. Ele mesmo da Alfa Romeo. E Magnussen em 17º. O magnata. Em 18º, o nosso De Vries com a sua AlphaTauri, o seu carrinho bate-bate. Em 19º, George Russell com a Mercedes, que perdeu, mas foi guerreiro. Sempre bom lembrar. E o último colocado, todo tadinho, foi o Sargento, né? O Sargento. E agora, o que faço da vida? Falar sobre o assunto que eu gosto muito. O diretor não tem ideia do que eu vou falar agora. O Vinição conhece pouco. Vamos falar de NBA. É o meu momento de ficar calado. A bola na 6. Fale aí, meu amigo. Sobre o draft. Solte seus conhecimentos. O NBA Draft 2023 acontece nessa quinta-feira, agora, dia 22 de junho. E promete ser na verdade, uma das classes mais importantes. Porque pode ter, provavelmente, um novo LeBron James / Michael Jordan. LeBron James. Com a primeira pick. Primeira escolha, né? O programa é em português. Speak in Portuguese, please. Com o San Antonio Spurs vai selecionar o Victor Wembanyama. San Antonio? O San Antonio Spurs vai selecionar o Victor Wembanyama. Hansa. Que é um absurdo, é um jogador sensacional, um pivô
de 2,19 m, que arremessa de 3, arma jogo, é rápido, é tudo. Esse moleque, ele é um pacote completo. Lembra muito você no basquete, né, meu apresentador? Eu fui um pouquinho melhor que ele no auge, mas tudo bem. Na segunda escolha temos o Charlotte Hornets. Peraí, Netão, qual que é a altura dele? Tu quer a altura como eu falo ou a altura que... In English, in Como English. você fala, Netão? Ele é um 7'5", 7'4". Que em português fica... 2,19 m. Pô, 2,19 m. só um adendo aqui, 2,19 m é coisa pra caramba. Pô, não é pouca coisa não, pô. É o famoso cutuca-lua, né? Eu acho, o belisca-lua, deve É o ser eu. belisca-lua. Ele é maior que o Jokic ou não? Maior que bem. O Jokic é 6'11". Que seria? Mais baixo que o Embanyama. Pô, o Embanyama deve ser eu em cima do Chico, né? Pô, mais ou menos Acho isso. que o Netão em cima de mim. Não, acho que não. papo é esse, diretor? Chegamos na segunda escolha, o Charlotte Hornets. Aí na segunda e terceira escolha, temos muitas trocas que podem acontecer. Porque o Charlotte já tem um time com o Lamelo, que é o principal jogador, o Lamelo Ball. Tem o Gordon Hayward, tem o Terry Rozier, tem o PJ Washington. Tem vários jogadores que eram um time para competir, mas aí o Lamelo se machucou na temporada. Quanto time mais? E eles tancaram. Tem uma camisa do Lamelo, tá? Vou trazer aqui e botar no estúdio. Sem bom lembrar. Sem bom lembrar também, abrindo parênteses aqui no questão do draft, o diretor teve a chance entre duas camisas do Lakers para ele comprar. A de Kobe Bean Bryant, o Black Mamba. Deus o tenha um bom lugar. Deus tenha um bom lugar. E simplesmente o armador calouro Lonzo Agora, Ball. ele vai responder de quem que ele comprou, né? Quem você comprou, diretor? Com certeza a camisa de Lonzo Ball. E o Kobe morreu no ano seguinte e a camisa aumentou o preço em 200%. Mas o diretor só fez isso pelo amor ao basquete, né, diretor? Pode ir. Rapaz, eu acreditei que ele podia ser melhor, né? Que o Kobe. Acreditou errado. A crença do Lonzo Ball é que se ele ainda vai jogar basquete novamente. Acho que não. Porque a lesão dele... Pô, é impressionante. A lesão dele no joelho, nenhum médico ortopedista dos Estados Unidos sabe o que é. Se ele É o trouxer... irmão do Patrick de Paula, então, né? simplesmente Já podem jogar juntos. Se ele trouxer ali pro Jorginho, um fisioterapeuta na Manaus Moderna, ele ajeita em 5 segundos com... O quiropraxista Seu Zé também. Com óleo de peroba, tudo se resolve. Lonzo, Come to Manaus. come to Manaus, my friend. Come to Manaus. Aí podem rolar várias trocas. Tem o Miami Heat. Ele quer trocar o Damian Lillard. E essa troca pode acontecer no dia do draft, porque eles perderam o Bradley Beal, que inclusive já está no nosso portal. Acesse nosso portal, acesse nosso Instagram. Acessa lá. Que foi Breaking News, eu soltei lá. Que o Breaking News. Breaking. O Bradley Beal foi trocado pelo Phoenix Suns por 3 paçoca. Foi praticamente isso, resumindo a 2 troca. frigel e um Doritos. Exato, porque o Bradley Beal ele tinha a no trade clause, que se ele quisesse ser trocado, ele ia ser trocado. Tipo, 11 jogadores só na NBA tiveram isso, e ele tinha isso, e ele escolheu ir pro Suns para formar o Big Three da liga com Devin Booker e Kevin Durant. E muito provavelmente Portland vai seguir esse mesmo caminho que o Washington Wizards seguiu, que é trocar o Damian Lillard, provavelmente pro Miami Heat, que é o time mais interessado. E o New Orleans Pelicans quer subir no draft. Então, ou eles podem pegar a terceira pick do Portland, ou a segunda pick do Charlotte, para conseguir ter um time mais saudável. Porque o Zion Williamson, que é um craque de bola... Gênio do basquetebol. Só que o cara não consegue jogar uma temporada inteira. A segunda pick provavelmente será Brandon Miller, a terceira Scoot Henderson, a quarta do Houston Rockets Amen Thompson, que é um dos irmãos gêmeos nesse draft, e a quinta pick provavelmente será Ken Whitmore, do Detroit. E Detroit. vamos ver Não é como é tão que vai desses ser gêmeos aí. Quem que é o irmão bom? o Amen, que é a quarta pick. E o outro, ele é o irmão o ruim Alzar ou ele Thompson. é só menos bom? Ele é menos bom. Ele provavelmente vai ser escolhido na sexta pick pelo Orlando Magic. Tá bom E demais. ele é muito bom. A diferença dos dois é que o Amen é mais habilidoso. E o Alzar, ele defensivamente é melhor que o Amen. Vão os dois ficar Sempre tem um muito irmão melhor, né, milionários, Tom? né? Sempre tem um irmão melhor. Não tem Dito jeito. isso, Rafael, quero você aqui no podcast. Vamos falar de Botafogo E outras coisas. e outras coisinhas mais, né? Já pode criar tua carteirinha no sócio torcedor Fogoró. Dá pra falar um pouquinho sobre medicina também com o Rafael, né? Que o homem tá se formando, né? Conhece muito, Conhece de, muito de medicina. medicina. Mas aí a gente chama o Rodrigo Caio também. Pode ser. Aí eu vou
acompanhe, você gosta de NBA, gosta de basquete, acompanhe um pouco sobre o draft, eu vou estar postando, estou postando já no Instagram e no portal sobre um pouquinho sobre as picks. A pick de hoje que eu postei, o jogador prospecto foi o Scoot Henderson, que é o provável melhor armador dessa, é o melhor armador dessa classe. E amanhã vai ser Emin Thompson e depois o Ken Whitmore. Então acompanhe lá, no dia do draft também vai ter várias postagens, vamos atualizar tudo para vocês. E fiquem ligados com o Draft NBA. E também sobre as trocas que podem acontecer no dia do draft, depois disso, que os times têm que se reforçar. Sériezinha do Netão. Dito isso, vai ter o próximo quadro, né? Que vai ser o quadro Quinto Metataço com os jogadores Rodrigo Caio, Rafael, Patrick de Paula. Vai ser só coisa boa que você falar. Agora vamos falar sobre o... Estavam falando de série, né? Agora vamos falar da Série A. Que depois dessa data FIFA... Graças a Deus. Todo mundo já que tava afim de ver seu time, né? Porque a realidade é que a gente só gosta de ver a seleção na... Eu tava afim de ver o time do Neto. Eu tava afim de deixar do jeito que tava o campeonato, que tava de bom tamanho, eu não quero que acabe hoje não, mas se a gente sair da zona, eu quero que acabe o campeonato, porque eu não aguento mais. Quarta-feira a gente vai ter um joguinho aí, Cruzeiro e Fortaleza às 6 horas. O Cruzeiro SAF, o Ronaldão. Ronaldão, o Ronaldo tá aqui com a gente, né? Como é que é feito futebol, Ronaldo? É muito rentável o futebol, né, amigo? O nosso Ronaldo Fenômeno. Fenônimo. O Fenônimo, que é o segundo maior 9 da seleção, só atrás do Richarlison. É, que a 9 é dele, hein, A rapaziada. 9 é dele, hein? Ninguém ouse tocar. O Cruzeiro vai pegar o Fortaleza, jogo difícil. Jogo duro. Jogo duro, amigo. Jogo Cara. fácil, 3-0 pro Cruzeirão, em casa ainda. A raposa vai, ó... What does this foxing? Mas esse Cruzeiro, cara, ele tá quebrando expectativas aí, rodada após rodada. Cara, a gente já falou sobre o Cruzeiro aqui algumas outras vezes. É um time muito bem ajeitado, né, cara? É um time que tem um bom técnico, é um time que dos jogadores medíocres viram jogadores bons. Tem o Bruno Rodrigues, que é o principal jogador do time. Assim como o Fortaleza, né? Só que o Fortaleza tem um elenco melhor, acho. E o técnico melhor. Eu acho o técnico do Fortaleza É melhor. porque o Pepa também não teve muito tempo para mostrar o seu trabalho. Bora ver se os porquinhos de Pepa vão ganhar dos leões de Vão Voivoda. fazer oink-oink pra cima dos leões de Voivoda. Porque o leão maior todo mundo sabe que é o da Vila Municipal. Agora vamos falar de São Paulo e Atlético Paranaense. De Furacão. Olha o dedo. Jogo quarta às 6 horas no Morumbi. Ô, jogo bom pra não assistir. Cara, Atlético vivendo um furacão, né? O menino é bom. O Atlético vivendo um furacão. Perdeu o diretor técnico, que era o Felipão, que foi para o Galo. E de brinde, Perdeu o Paulo Turra, Turra. técnico, né? Que o nosso diretor achava que era filho do Filipão. Eu tinha recebido essa informação de outra fonte, tá? Que ele era o filho do Filipão, mas eu não percebi que o nome dele é Paulo Turra e não Paulo Scolari. Né? Fonte, vozes ocas da minha cabeça. É o nosso São Paulo, que eu já falei que não é tão bom assim, mas tem um bom ótimo técnico, que é o Papai Dorival. Ótimo. E eu acho que o São Paulo vai ganhar e vai afundar o Furacão na crise. Jogo fácil pro São Paulo, né? Fácil? Porque Fácil? essa situação do Atlético é... Rapaz, É que era não é no tapetinho, né? Não é no Netão, tapetinho lá no Morumbi. pense comigo, o Paulo Turra tinha um plano, o Atlético tinha um plano com ele, né, de levar ele como se fosse um Alex Ferguson, um treinador novo, para passar anos e anos no projeto técnico do clube. Aí o Felipão... E saiu do nada, né? E agora o auxiliar técnico que vai comandar, acho que vai afundar o Atlético um pouco, mas... Cara, o Felipão sacaneou bem o Atlético, né? O mercado para técnicos não está bom. Pô, mas o Atlético atrás do Felipão é loucura pra mim, cara. A gente vai chegar nessa parte. Vamos chegar. O São Paulo vai ganhar, né? Eu acho que São Paulo é favorito, ainda mais pelo momento meio conturbado, né? Que o Furacão está vivendo. O Furacão que está Palpite passando. para esse jogo. 2-1 São Paulo. Cara, eu acho que esse jogo vai ser um 2-0 São Paulo. 1-0 suado com gol de Luciano. Jogo fácil pro São Paulo. 1-0 suado com o gol do Luciano. Esse é o nosso diretor, o homem a ser corrigido, o nosso diretor. Quarta-feira ainda temos o quê? Vai ter um
clássico, amigo. O nosso Peixão contra o nosso Cortinas, o Pochete. Não dá pra saber se esse clássico os dois estão brigando quem quer cair ou quem não quer cair, né? Na verdade, é os dois. Quem querer perder mais vai perder esse aqui, ó. Esse vai ser o jogo briga de foice no escuro da rodada. Pô, esse jogo aí... Acho que vai ser um bom empate em 0x0 com muitas chances pra fora. Pô, pra mim, assina embaixo que o diretor escreveu, é ótimo, né? Falou agora. Eu acho que vai ser um empatezinho modorrento, mas eu acho que vai sair um golzinho. As duas defesas são muito ruins, vai sair um golzinho. Se tiver passando um golfe ali na hora, eu aconselho assistir. Um golfe jogado por Stephen Curry não te pega, não? Pô, muito. Stephen Curry que gosta de quê? Bola onde? Na sexta. Bola na sexta. Aí o nosso, acho que vai ser um 1-1zinho. Gol de Marcos Leonardo, menino da Vila. 2 de pênalti, um do Marcos Leonardo, outro do Roger Guedes. Pronto, acabou. Tá ótimo. Pra torcida não sair no 0x0 também. Agora vamos falar da estreia de Felipones Contra o Flu. contra o nosso Fernando Diniz. Que eu acho que... Agora fala aí o que tu acha do Felipão, do Big Phil. Foi mau caráter com o Furacão, pô. Pô, também achei, mano. Mau caráter, cara. Mau caráter, Porque, tipo, eu tava lendo, né, alguns jornalistas falando, tipo, o dia todo ele falou, não tem nada, não vou sair, não tem nada, aí chegou... Do nada a foto do bigode. Na hora de... na hora de bater o ponto pra ir pra casa, ele... Então, tô indo pro Atlético, vou treinar lá. E ele tinha se aposentado no Paranaense, né? Pois Foi é. toda uma festa. Na final da Libertadores, foi festa pra ele, né? Não, foi no jogo, foi Eu 3x0 gostei. contra o Botafogo, classificou... Ele também não gostou, não. O diretor não gostou. Classificou o Atlético Paranaense para a Libertadores mais uma vez, né? E ele tinha aposentado bem, tinha pegado um cargo corporativo acho que de diretor de futebol. Tudo certo, já Trouxe o cara tá com uma que- certa trouxeram o idade, cara né? que ele queria, E sair que era desse o jeito Paulo. brigado, né? Pois Levando é. o técnico. Agora eu acho que, Achei tipo muito feio. assim... o Filipão não precisa provar nada pra ninguém, obviamente. Nada. Último Campeão do técnico mundo. Pô, Já ganhou Libertadores. É um cara enorme. Já treinou, tá treinou o muito Chelsea, milionário. né? Não é pouco, não. Ele e o senhor Murtozinha também. Deve tá Eu um acho pouco que ele não milionário precisava também, mais se submeter a esse tipo de coisa. não. É, só deixa... E, tipo- Mancha um pouquinho a carreira dele. Eu acho que manchar a carreira É meio muito complicado forte, falar, mas né? tipo... Eu acho que a torcida do Atlético vai ficar com sentimento... Do Atlético Paranaense, obviamente, vai ficar Bom, com... em Curitiba ele não entra mais, né? A torcida vai Mas ficar... em Belo Horizonte o homem tá lá, né? A torcida vai ficar com... Se fizer um trabalho bom, né? Porque senão nem Belo Horizonte ele entra mais. Cara, eu não entendi a escolha do Felipão, tá? O Atlético tava conversando com o Bruno Lage, que eu acho que ele é um técnico excelente. Eu não entendi... Primeiro que eu não entendi a saída do Kudê. Mesmo não tendo o melhor desempenho possível, eu não entendi. Quer receber, né, mano? Tem esse ponto também, Ninguém né? é relógio. Agora, o que mais te deixou com raiva da chegada do Felipão lá, qual que foi? Ele simplesmente tá tentando vetar a ida de Alan para o clube de regatas do Flamengo. Filipão que não tem amor às pessoas, tá? O jogador já deixou especificamente claro que ele quer jogar no Flamengo e o Filipão não quer. Desumano, hein, Filipão? Obrigado, Filipão. Parabéns, Big Phil. Ótima decisão. Desumano, está prendendo uma pessoa a fazer algo que ela não quer. Temporada que vem ele joga lá no Flamengo, não se preocupe não, mas esse ano Esse fique no ano Galo. não. Então, o nosso Flusão, mas dito isto, 2-0 Flusão. Se bem que esses dois times estão... O Flusão também não tá em balé de não, cara. É verdade, mas é em casa, no... Cara, eu acabei de ver que, cara, no Raulino de Oliveira o jogo. Porque no Maracanã o Fluminense, com todo respeito, não consegue botar muita gente, né? Ainda mais nessa fase aí. Você, torcedor do Fluminense, xingue ele, não eu. Não me xingue. Meu irmão, vocês têm que ficar calados, foram eliminados na Copa do Brasil. Que é isso? Dito Não falei isso, seja sócio torcedor do Flusão, hein? Seja sócio Laranjeiras. Vocês não... Bom, Fluminense 2-0 pra mim. Agora Bota a o gente palpite. dormiu aqui, ó. Acordamos na quinta. Itaipava, Arena Fonte Nova. Peraí, vocês esqueceram um jogo. Verdade, o jogo Palmeiras da e rodada. Bahia. Palmeiras e Bahia. Aquele bom jogo de 3x0 Mas é, eu acabei de falar, pô. Mas esse jogo é Itaipava, na Arena quarta, Fonte esse jogo é Nova. na quarta. Ih, é verdade. Falha nossa. Bahia e Palmeiras, que Bahia tá... Então a gente dorme, tira um cochilo, acorda rapidinho pra assistir Bahia e Palmeiras. Lá na Arena Fonte Nova. Vai pegar o... Jogo das 8h30. Bahia
Se você não quiser cair, você tem que tirar ponto do Palmeiras aí, hein? Parabéns. Tire ponto do Palmeiras, pelo amor de Deus, tá? Por favor, Bahia. 3-0 Palmeiras, sem muito esforço. Tu tá de tiração com o meu Bahia City, irmão? Bahia é ruim, mano. Bora, Bahia. Olha que de time ruim eu entendo. O Bahia é ruim, mano. Não é ruim. Ganhou do Vasco, Netão? Ganhou, mas é ruim, não quer dizer nada. Ganhar do Vasco não quer dizer nada. Você confia no mais, Bahia, cara. diretor? Eu tenho que confiar, Eu né? também. Estamos juntos nessa. Palmeiras. Agora sim a gente dormiu. E acordamos na quinta pra ver um belo Grêmio e América Mineiro. 4-0. Jogo que nem o gremista mais fanático vai assistir, ou joguinhozinho. Vai assistir Vai sim. assistir sim, pô. Vai assistir por causa, sabe de quem? Mancini. Wagner Mancini, técnico do América Mineiro. O inteligente, né? Wagner Mancini. A revanche entre Mancini e Grêmio. Dito isso, 3-0 pro Grêmio. Eu né? pagaria um bom dinheiro pra ver no ringue Farid e Germano Filho contra Wagner Mancini. Alguém vai ter que pagar o pato, né? Do Mengão ter goleado o Grêmio. E eu acho que vai ser o América. O nosso Mequinho, acho que vai ser um 4-0 sólido do Grêmio. Doido Soares? Beijando a pistola. Beija a pistola, pô. Não tem jeito. Dito isso, agora o melhor jogo da rodada. Esse jogo é briga de foice no escuro, sendo 2 cegos Não, e 3 esse jogo aí é jogo de 2 caras acordados pra ver quem que dorme mais cedo. Só que os dois estão amarrados. E com um balde de água na cabeça. Cabeça. Vasco e Goiás em São Januário. Na Com o calor da torcida, né, Netão? Se perder, Aquele calor, dá uma calor merda. infernal, né, Netão? Nossa É Senhora. literalmente o inferno, né, Netão? Cara, é o dia D do Barbieri. Já teve tantos dias D o Barbieri e perdeu todos, como impressionante. E a confiança, Netão, é o último... Dia D é dia de derrota, pô, não tem jeito. Perfeito. Menos 3 É pontos. o último voto de confiança, Netão. Rapaz, da diretoria eu acho que não, mas da torcida eu acho que é. Que se o Vasco perder esse Barbieri é um gato, pô, tem 7 vidas, não tem jeito. jogo... Já foi 5 já, que foi 5 derrotas seguidas. Tem mais 2 aí Puta pra ele que fazer a alegria da rapaziada. Cara, o Vasco... Cara, o Vasco vem todo tadinho. O Barbieri não sabe o que fazer. Descansou, Netão. Descansou e teve tempo pra treinar. Olha só, o Vasco fez um jogo treino contra o Sampaio Correia da 2ª divisão do Rio de Janeiro, cara. Sabe quanto foi o jogo? Quanto? 1-0 apertado pro Vasco. Com gol do lateral direito Gabriel Dias, que não é nem relacionado pros jogos. Ah, e foram 3 tempos de 35, tá? O gol saiu no final do 3º tempo, pô. Esse é o nível de futebol apresentado pelo Vasco da Gama, cara. Esse é o nosso Vasco da Gama. Pô, cara, pelo menos o Paulo Braga está teoricamente trabalhando, né? Agora vou te fazer uma pergunta sincera. Você Faça está duas. com medo de cair, cara? 10ª rodada Cara, só, Netão. eu acho que eu já passei da fase de ter medo de cair, cara. Tu só não quer cair, Eu só né? não quero cair, cara. Porque ter medo é quando, tipo assim, tu nunca caiu e fica, tipo assim, cara. Eu acho que o corintiano tá com medo de cair. É, eu acho. O Vascaíno tá, tipo assim, pô, não quero cair. Tá ligado? Eu acho que esse é o sentimento. É o sentimento de não querer. Mas, tipo assim, medo é porque se cair, pô. Se cair ano que vem a gente sobe, tá ligado? Pelo menos. Será que sobe? Sobe. Netão, uma boa conversa. E se o Vasco cai? O que que acontece? Acontece que eu arranco esse meu braço fora. Eu tô com essa tatuagem aqui. Não, o que que você acha que vai acontecer com o futuro do Vasco se ele cair hoje? Cara, eu acho. Só voltando. Eu acho que o Vasco não vai cair. Eu acho que o Vasco não vai cair. Eu acho que a janela de meio de ano vai ser Mas crucial. alguém tem que avisar pro Vasco, né? Que ele não vai cair. Exato, tem que Alguém avisar. tem que avisar que a janela do meio do ano é importante, porque Exato. Não, mas o os jogador nomes, que contratou o ponta mas os nomes. ia pro Botafogo, o Vasco tava dizendo graças a Deus que não ia. Os torcedores não queriam, tá ligado? Os Que é o torcedores- Serginho Kosovo, pô. O cara jogou na Macedônia, no Kosovo e na 2ª divisão da Turquia, pô. E chegou para resolver os problemas da ponta esquerda do Vascão. Os scouts do Vasco acharam, né? Os scouts do Vasco. Cara, eu O Vasco descobri. tem scout, né, Tom? Os scouts do Vasco são os mesmos desde a época do Eurico Miranda, cara. É duro. Caímos 3 vezes desde quando tá esses scoutzinhos aí. Esse silêncio foi ensurdecedor. Vencedor. Bom, mas pelo menos o Vasco tá sondando alguns jogadores. Tá. O Lianco, um excelente zagueiro, já capaz se machucou. Se machucou? Se machucou, ele. Sério? 2 meses fora.
O Vasco não tem 2 meses pra, Não tem 2 meses, pra brincar aí, não. Pegar... Isso aí eu não concordo. Pegar o zagueiro Maicon do Santos, que pô... God of Zaga, pô. God of Zaga. Bom jogador, é melhor que Eduardo Bauerman. O Bauerman do Pix tava jogando, ele não, tá ligado? Ele nem se oferecesse o amarelo pra ele tomar, ele conseguiria esse amarelo que ele não tava jogando. Não tem como conseguir amarelo não sendo relacionado, Exatamente. Né? Mas Cara, aí tem o Fernando Volante, que é, pô, absurdo pô, jogador. ele chegaria pra suprir o meio campo do Vasco, que a gente não tem primeiro volante. Só que também... 35, né? Mas 35, mas o Fernandinho joga uma variedade no Atlético Paranaense e tal. O Fernando foi titular na final da Liga Europa 3 semanas atrás. Eu acho um jogador que chegaria pra jogar. Como tá o andamento da situação? Rapaz, o pai dele é vascaíno, né? A gente vai pelo amor. Tem que se apegar a isso. Aí tem o pai do Matheus Pereira também era botafoguense, né? Então... Aí tem o Lanzini também, que esse daí é... Pô, igual o Fred, o Fred, o 9 aquele, quando ele ia pro Galo, ele fala, a família toda é torcedora do Atlético. Aí ele foi pro Cruzeiro. Desde pequeno sou Cruzeiro. O nosso Fred, o grande artilheiro Fred. Cara, mas agora falando só mais um pouquinho do Vasco aqui, é uma situação complicadíssima. Cara, é ganhar ou ganhar ou ganhar. E eu acho que se perder vai dar uma merda gigantesca de... Tipo, da torcida e tal. Vai dar, cara. Eu tenho essa certeza de que se perder São vai Januário não aguenta mais predações, voltando né? Aqui, aguenta mais, não. O vídeo do... Um jogo aí, Flamengo e Vasco, foi 4x1, tipo... Teve um vídeo do gol de pênalti do Jair e a torcida tava... O Vasco é o time da virada. Mano, o Vasco... Mano, o torcedor do Vasco já tá maluco, pô. Cara, porque eu acho que nada dói mais no Vasco, tá ligado? Cara, foi até o que eu comentei. Que assim... Vocês não me zoam mais, tá ligado? Mano, o diretor... Não me zoam mais porque vocês sentem pena do Vasco, pô. Quando o time é tão ruim que nem o Vasco, não dá vontade de secar, pô. Exato, você sente... Por exemplo, tu vai torcer pro Vasco se perder pro Goiás? Não. Tu vai ficar, tipo assim, se perder, beleza. Né? Se perder, tipo... Se ganhar também tanto faz, né? Eu até penso em zoar o Netão às vezes, tá ligado? Quando o Vasco perde, só que eu penso, pô, ele deve estar tão tristão lá na casa dele, sabe? Dá um below, né? Não, tipo... Dá o below. Teve aquela fase fatídica do Botafogo, né? Quando foi rebaixado, né? Que não ganhava. Pô, época boa. Só empatava, não ganhava. E, tipo, chegou uma hora que não tinha mais o que fazer, né? Não tinha nem o que zoar, não tinha mais o que fazer nada. Mas, pô, a gente acaba... O próprio Vascaíno tá se zoando já, cara. Já não aguenta mais, né? Já não aguenta mais, cara. Pô, pra ser sincero, achei que a 777 ia meter mais de grana. Não era melhor SAF, né? Eu ainda acho que é a melhor SAF, tá? Pô. Eu ainda acho que é a melhor SAF. Melhor que a do Curitiba, essa eu acho que os... Pô, não, mas desempenho em campo é diferente. Eu acho que os moldes que é feito a SAF do Mas Vasco... o Botafogo já saiu do top 5 de quem deve mais no Brasil. A melhor SAF. A SAF do Botafogo tem quanto tempo? Tem um ano a mais que a do Vasco. Então, quando o Botafogo tava nesse mesmo período, o Botafogo também não tava tão mal quanto o Vasco, óbvio, mas também tava mal no Campeonato Brasileiro. Foi a janela de meio do ano que salvou o Botafogo na temporada passada. Eu não mudo a minha opinião, provavelmente posso mudar, porque quem não muda a opinião é só os mortos e os burros. Eu posso mudar minha opinião, mas por enquanto eu ainda acho que o modelo de SAF do Vasco ainda é o melhor. A melhor SAF botou um flamenguista para comandar o clube. Pô, eu não lembro dessa porra não, moleque. Meu Deus do céu, cara. E aí o Goiás, que é um time encardido, né? Vai apanhar. Quanto? 2x0. É a virada de chave do Vascão na temporada? É o dia D, Barbieri Masterclass. Vai ficar maluco. Eu não sei não, né? Então o Goiás foi um dos únicos que conseguiu ganhar do Botafogo. Mas aí também esquece Botafogo. Vai ser 2x0 pro Vasco. Vamos falar de Botafogo mais tarde. 1x0 pro Goiás, suado. 2x0 pro Vasco. Gol de Ryan e gol de Matheus Cocão. Ah, Andrei Santos vai jogar, tá? 2x1 pro Vasco, porque o Vasco também tem que tomar um golzinho. 2x1, perfeito. Fecho agora com você. O Vasco vai tomar um golzinho. Não tem jeito. O Vasco é isso. Agora, Curitiba Internacional. Jogo bom, né? Jogo bom pra assistir um filme, né? Pô, é que o Inter nem é tão bom e o Curitiba é horrível, né? Mas dito isso, acho que 1x0 Inter. Não tem jeito. Que o Curitiba... 1x0 Coxa. Coxa doido. Nosso diretor que já esteve no estádio Couto Pereira. Eu descobri
coisas que acontecem no estádio de futebol, né? Descobriu como a vida é, né? A vida como ela é. A vida como ela é. O Inter vai provavelmente ganhar. O Inter tem um jogador diferente, né? Que é o Alan Patrick, que é muito bom. E o Valência jogador. vai estrear? Não. Não. Só contra o Flu. Ele só pode estrear dia 3. Ele só 6, pode começar de... a jogar a partir Isso. do dia 3 de julho. A Hélio vai entrar junto com a segunda janela, né? Isso. É, que nem aquele moleque lá do Botafogo, o Hernandes. A previsão de estreia dele é dia Bom 6 jogador, tá? de julho agora contra o Fluminense. Viu jogar No Beira-Rio. Nunca viu jogar o moleque, fala que Falam é bom que jogador. ele está amassando Dito no isto, treino. Zé Gabriel é um leão no treino, tá? Queria te falar nada, não. Aí 8h30 Vamos falar do líder, né? Quer falar do líder logo? O líder logo. Coisa Vamos boa. falar do líder logo. O líder vai a Cuiabá enfrentar o Cuiabá. Tu ficou em dúvida de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, foi né? isso aí, foi isso aí. Foi isso aí. Eu também não vou me comprometer. Que eu também não vou ficar aqui dando de geógrafo, entendeu? Então ele vai a Cuiabá. Vai, cara, Cuiabá O Botafogo tem que ganhar, pelo amor de Deus. O Botafogo tem que sair de lá com empate. Esse jogo é aquele bom jogo que o Botafogo perde. Não vai não pode. Rapaz, o Botafogo só perde ponto para os times de meio da tabela. Pô, eu não pra ficaria baixo. triste se o Botafogo Fora de casa. perdesse. Mas conta com as voltas, notícia quente, tá? Conta com as voltas de Danilo Barbosa e Gabriel Pires para reforçar o meio-campo. O Danilo já volta, que ele vai ficar mais tempo fora. Não, já volta nessa próxima partida. E Botafogo que descansou depois de uma grande sequência de jogos, né? Teve a sequência dura contra o Atlético Paranaense, teve que enfrentar a LDU fora, né? Lá em Quito. E deixou tudo pra última E deixou rodada. tudo pra última rodada como um bom jogo do Botafogo. Como um bom Botafogo, né? Tem coisa que só acontece com Tem o que Botafogo, sofrer, né? Tem que ser sofrido, mas O Botafogo vai ganhar do Cuiabá. Né? após Qual os o 15 teu dias palpite? de descanso, Pequeno eu não Francisco vai consigo, jogar? eu não Dê consigo seu ver o Botafogo palpite. perdendo. Pequeno Francisco vai jogar? Com certeza. Então é 2x0 Fogão pra mim. Dê seu palpite aí, diretor. Vai ser 1x0 suadão. Ah, eu vou ter que ir nele, hein? Tu vai 2x0, 1x0 Cuiabá. 1x0 Cuiabá. Lá em Mato Grosso, eu Barra gol Mato de Grosso bola- do Sul. Um gol de bola sobrada na falta, né? Eu preciso dessa vitória do Cuiabá, cara. 2x0 Botafogo. E pra gol de fechar a Tiquinho. rodada em Bragança Paulista, Em Red Bull, né? em Red Bull, O jogo é em Red Bull. Red Bull Bragantino e Clube de Regatas do Flamengo. Lá num dos estádios que é o nome mais diferente na minha Nabia Bichedid. Nabia Bichedid. Shedid. E Que era a família que era o time do Bragantino original oficial. E o Bragantino tá aí, né? O time mais sem graça do Brasil. E o mais Flam- engraçado é o Vasco. Desculpa, pessoal. É complicado não ser clubista e sinto dor. E o Flamengo vem numa crescente aí na temporada, né? A pergunta é, Beijinho vai jogar? Cara, não sei, né? Porque o Porque Brasil, se tem o Brasil vários joga jogadores- terça, né? Tipo, o Pumita não vai jogar, eu acho. Pelo Vasco. O Brasil joga terça em Portugal, né? Aí quarta ele já pode viajar de madrugada já, se Deus quiser. Um voo tranquilo até onde? São Paulo? Dá pra jogar. Aí vai jogar. Aí. Quem mais tem no Flamengo? O Pedro Mas acho que o Gabigol vai ser titular. O Pedro dá pra. tá no banco. Pedro. Arrascaeta não aí foi. Vidal, Varela. Não, Pulgar. o Varela não foi também não. Pulgar foi. Pulgar o Varela foi. foi, pô. O Varela foi titular no último Foi jogo. Vidal e Pulgar. Eu acho que dá pra fretar um voozinho ali pros três, né? Pros dois. É. Aí mas acho que dá pra jogar sim. Aí o Flamengo vai amassar o Bragantino. Ah, não sei, né? Fora de casa, mas. Uma torcida forte do RB Bragantino. O Verstappen vai estar lá torcendo pro RB Bragantino. Vão estremecer o estádio, não se preocupe não. Pô, mas o Flamengo ganhar, aí confirma mesmo a. Não, acho que já vem confirmando a boa fase, né? Pô, pelo Ganhou amor do de Grêmio 3x0. Deus. Mas. Bater em cachorro morto Esse não que é o conta. problema, né, Netão? Eles sempre estão em boa fase. Não dá pra torcer. Não passa muito tempo em má fase, né? Esse que é o triste. É porque, sei lá, mano, parece Quando acha um cara bom como o VP, demitem, né? Isso que é fogo, pô. Quando, Ele sei dava lá. alegria pro povo, né? Aí podiam trazer quem? Rogério Ceni. De trazer novo? um cara aí. Não, trazer um cara que tá aí solto. Trazer um Ederson Moreira, mas não, trazer quem? O Sampaoli. Aí é foda. Aí não tem muito o que fazer, pô. Mas, sei lá, só queria falar um pouquinho, tipo, como os jogadores do Flamengo vão crescendo, assim, durante a temporada e nos momentos decisivos. Cara, eu acho que
Eu acho, cara, eu já falei, repeti, o melhor jogador do Flamengo pra mim é o Ayrton Lucas. Não, nessa temporada é disparadamente. Sim, eu acho que o Pulgar, a crescida do Pulgar também. Porque a crescida do Pulgar? Calma aí, paizão. Tu vivia pedindo um primeiro volante, né? Pô, e a chama. Mal sabia que ele estava ao seu lado. Tava bem todo, debaixo do meu nariz, né? Tava com o Pulgar na boquinha. Que saudade, rapaz, de William Arão, tá? Pô, bem pro Vasco. Jogou muito. Aceito, tá? Tá bem, tá? Não foi Enerbate? Campeão. Vinicius que criticava o William Arão dia sim, dia não, tá? Tu nem me conhecia na época do William Arão. Esse ponto também, Chicão. Hã? Continuando falando sobre Eric Pulgar, o grande Eric Pulgar, excelente jogador, cresceu muito. Pô, um grande fã do William Arão, meu pai. Um abraço, pai. Mr. Dom, um abraço, Mr. Dom. Um abraço pro meu pai também, que tá no interior, não vai ver isso aqui, mas o nosso Vasco tá na merda, hein? Volte logo pra cá. Então, pois é, o Flamengo aí que vai vir com as contratações também na janela, né? Já confirmou o Luiz Araújo e o Rossi. Excelente. Rossi? O Búfalo goleiro. Rossi? Ah, o goleiro. Achei que ia ser o Búfalo Rossi pra tomar o lugar do Marinho. Não. O Rossi que eu acho que não vai ser titular, tá? Com o Matheus Cunha agarrando. Cara, o Matheus Cunha tá jogando bem. E ele tem o dom, né? Com a bola no pé. Cara, e o Flamengo vai ficar com 2 goleiros caros, né? O Santos parece que tinha a proposta do Furacão pra ele voltar. Pra ser banco, né? Saindo do Flamengo, mano? A não ser que o Bento saia, né? Porque o mercado da bola é muito divertido falar de mercado da bola, né? Mercadão? Cara, bom, do Vascão eu já falei, Bianco, Lanzinho. O Flamengo tá tentando ver o Alan. Cara, eu acho que o Alan só vai se ele brigar muito com a diretoria do Galo. Ele quer muito estar jogando no Flamengo. Primeiro porque ele vai dobrar o salário dele. 400 pau de Segundo que ele vai, coisa, né? Segundo que ele vai receber. Tem esse ponto também. E terceiro, ele vai morar no Rio e disputar títulos, né? Pô, todo respeito a Belo Horizonte, mas o Rio de Janeiro é outra É o Rio de Janeiro. Melhor que o Rio de Janeiro, só Manaus. Quem o Fogão tá atrás? Alguma informação? Mr. John Textor falou, né? Não quero botar aqui o Parel. Eu não quero reforços. O Pires acabou de se machucar no treino. Informação quente do diretor. Pam. Gabriel Pires não jogará contra o Cuiabá. Fogão não vai trazer reforço. Cara, foi sondado no Vasco o Pedrinho 190. Mas fiquei em choque com isso. Tem a notícia, né, que o Luiz Castro pode ser do Botafogo, né? Cara, tu ficaria triste? Ficaria muito triste. Ele ficaria maluco. O pessoal fala, os torcedores estão falando, na verdade, que a SAF tem dinheiro e pode trazer um cara tão bom quanto o Luiz Castro, mas eu acho que... Mas trocar o pneu com o carro andando é duro. Acho que isso aí que é o complicado. O problema é trocar um pneu bom por um pneu careca, né, se vier. Eu não vejo ele saindo agora, porque ele é um cara que sempre... Ele já veio da Arábia, né? E ele... Volta ele. Não, ele veio do Shakhtar. Não veio do Shakhtar? Não, ele veio do Al Ele tinha ido do Shakhtar, ido pra esse time. E ele é um cara que sempre completa as temporadas nos times. Ele nunca sai assim no meio de um trabalho. Mas... pra ganhar 4 vezes mais. E treinar o Cristiano Ronaldo. O Abel Ferreira também recusou, né? Uma proposta recente. E treinar o Cristiano Ronaldo também, eu acho que pode pesar. Eu acho que... Mas se Deus quiser, o John Textor já falou que vai aumentar o salário dele 100%. Ainda mais, Ou seja, ele vai ganhar igual o Abel Ferreira. Ainda mais, Pelo Luiz Castro? Vamos... Se for campeão esse ano, vale. Vamos supor que o Cristiano liga pra ele. Será que dá uma balançada? Falaram... Segundo as fontes, ele já ligou. Eles falam português os dois, né? Sempre bom deixar claro isso, pra quem não sabe. Cristiano Ronaldo fala português, se Cristiano Ronaldo me liga, eu vou até lá. Mas e se o Tiquinho te liga? Ele atende, ele bloqueia. Agora, se o Gabigol me liga, eu saio do programa agora. Gabigol, não ligue para mim. E se o Sassá te ligar? Eu atendo e chamo. Venha para cá, Sassá, vamos gravar. Notícia quente também. Notícia quente, diretor. As breaking news do diretor. Luiz Castro acabou de garantir que não sai. Luiz Castro vai ficar no fogão. Aí o fogão... Aí amanhã ele... Pô, rapaziada. Pô, rapaziada, vou pro Galo. Bom, o mercado da Joselu no Real Madrid. Joselu no Real Madrid. Voltando a casa, né? Um bom atacante. Bom atacante, não chega mas pra... eu acho que o Florentino tá dando um tiro no pé. Não, tipo, eu acho ele não vai ser titular, eu acho. Não, tô falando só do Joselu, tá ligado? Tô falando em relação ao que ele disse. Mas eu acho que o Florentino vai atacar o francês. Cara, eu acho que ele não vai trazer essa temporada, cara. Eu acho que ele vai fazer igual a seleção e esperar. Mas aí eu acho que vale, né? Porque é o Mbappé. Aí vale. O Ancelotti também vale, tá? Mas assim, cara,
O PSG perdeu o Mbappé de graça, um dos maiores absurdos. Mas o PSG já falou que não quer perder ele de graça, né? Mas aí não tem. Mas se acabar o contrato, não vai poder fazer nada, cara. Por isso que eles talvez vendam agora ou em janeiro. Então, eles querem vender, mas não para o Real Madrid. Ele no United me pegaria um pouco. Acho que ele não vai. Vai jogar Champions também, cara. E ele mudaria o patamar do United. Jogar ali com Bruno Fernandes, Casemiro, De Gea. Harry Maguire, Aí já não vai mais. Rashford, Varane. Anthony. 1-9-0, né? O Anthony. 1-9-0 Anthony. Mas não falaremos sobre isso aqui. Eriksen. E eu acho que é isso, né? É isso. Vamos chegando ao fim a mais um podcast. Não se esquece de ir lá no nosso Instagram, @1001esportes.br. Visitar o nosso portal. Pô, várias notícias. 1001esportes.com.br. Vai lá, pô, a gente falou, saiu uma matéria hoje do Grupo do Brasil na Copa do Mundo Feminina, que vai começar dia 20 de julho. Vamos falar muito aqui. E bom, pessoal. Siga nossas Siga nossas redes sociais pessoais. Que bate quando acaba. Siga nossas redes sociais. Dá aí teu Instagramzinho. Siga-me no Instagram, jneto_prince. Vini Leomar. E o Diretor é o Batman, ele mora numa caverna. o diretor é o nosso Bruce Wayne. À noite ele fica combatendo o crime. E é isso. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu. Tchau.